Olá, pessoal. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre uma novidade, que já não é mais tão nova assim, já tem um bom tempo, que começou em setembro de 2022, que é o chamado Ateste Médico. O que é o Ateste Médico? É, como o nome diz, atestado médico, e que tem sido usado para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, sem a necessidade de uma perícia médica presencial. O segurado junta o atestado médico e, a partir dessa juntada, então, é analisado o direito-benefício e é concedido o benefício ao segurado, ou não, se for o caso. Mas, geralmente, ele é concedido se constam todas as informações necessárias no ateste médico. Que informações são essas? Tem que ter o nome da pessoa, a classificação internacional de doenças, a doença que o segurado tem, o tempo estimado de recuperação, os dados do médico, a assinatura e a data. Então, são algumas informações básicas necessárias para que o atestado médico tenha os requisitos, então, preenchidos para poder substituir a perícia médica. O ateste médico sempre substitui a perícia médica? Não, tem situações em que o próprio médico do INSS, o médico perito, entende que é necessário a realização de perícia médica, como, por exemplo, no caso de fazer uma revisão, de ter algum problema específico, ou principalmente quando o documento atestado não tiver todas as informações. Nesse caso, então, o segurado é comunicado pelo meu INSS de que terá que fazer a perícia presencial. E aí ele tem um prazo de 30 dias para agendar essa perícia presencial. O ateste médico, ele não pode ser renovado. Então, o requerimento de um novo benefício por meio da análise documental, que é o ateste médico, ele só é possível depois de 15 dias da última análise realizada, depois que foi cessado o benefício anterior. Então, a pessoa pediu o benefício, juntou o atestado médico, foi reconhecido ali, está tudo direitinho, ela passa a receber, esse benefício é cessado, ela só pode pedir depois de 15 dias da cessação desse benefício. Se a soma do período de incapacidade passar de 180 dias, aí sim ele terá que fazer a perícia presencial, porque há um limite na perícia por análise documental, na análise documental do chamado ateste médico, de 180 dias. Uma outra situação aqui que é importante a gente observar, que em alguns casos, as informações sobre a condição de segurado, o tempo de contribuição, a carência, chamada carência, não estão lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, nesse caso, o segurado precisa fazer o chamado acerto pós-perícia. Então, isso vai estar indicado e ele precisa agendar pelo 135 para abrir uma tarefa e aí juntar, então, essa documentação, como, por exemplo, e aí eu já vou falar mais especificamente do segurado especial. O segurado especial pode ser que tenha informações no sistema, sim, só que ainda assim ele precisa apresentar a autodeclaração. E na autodeclaração ele vai prestar as informações sobre a vida laborativa dele, com quem ele trabalha, em que terra ele trabalha, uma série de informações, e a partir disso, então, o INSS vai fazer o cruzamento de dados com bases governamentais. De todo modo, não é um procedimento automatizado exatamente no momento da perícia. Então, geralmente, ele precisa fazer o acerto pós-perícia. Então, o benefício vai ser concedido apenas após esse procedimento. Embora já tenha havido, em muitos casos, na grande maioria dos casos, o reconhecimento da incapacidade pela análise documental, fica ainda essa outra questão para resolver. A adoção dessa sistemática do ateste médico, ela objetivou, e o seu governo falou várias vezes,
reduzir as filas de espera. As filas de espera por benefícios no INSS, elas são muito antigas. Mas tudo foi evoluindo com o tempo. Lá atrás, há 20 anos atrás, as pessoas ficavam horas de madrugada esperando. Aí depois a fila passou a ser virtual, mas ainda assim ela continua existindo. E principalmente quando a gente fala de benefício por incapacidade, a pessoa quer o benefício logo. Ela precisa do benefício logo. Então não adianta daqui a 6 meses, 8 meses, aí sim ela fazer a perícia para daí sim chegar à constatação da incapacidade. E aí tem mais alguns problemas nisso. O que ela vai fazer até lá se ela não sabe se o médico vai ou não reconhecer a incapacidade? Então, também é um problema que nós tínhamos, claro que ainda temos em algumas situações, mas nós tínhamos em grande quantidade, ou seja, aquela insegurança de saber se a perícia vai ou não reconhecer a incapacidade. Isso é superado aqui com a perícia. Os próprios médicos, depois de passado algum tempo, 6, 8 meses, não tem nem como, muitas vezes, avaliar com base na perícia presencial, porque a pessoa já superou aquele problema muitas vezes. Então, somente com a documentação é que eles vão poder avaliar que a pessoa esteve incapaz por um determinado período. E isso reforça a importância da perícia médica, da possibilidade do ateste médico. A gente tem que lembrar que isso não é um novo benefício, nós estamos falando de benefício por incapacidade temporária, que a pessoa vai ficar, então, vai receber o benefício, se preencher todos os requisitos ali, os documentos, inclusive pode ser um documento odontológico, emitido por dentista, não só um documento médico, tá? Outro ponto importante, que, claro, embora muitas pessoas não tenham muito acesso à tecnologia, não sabem lidar muito bem, mas às vezes com alguma ajuda, conseguem fazer isso aí pelo celular, pela internet, com bastante facilidade, porque o meu INSS, o sistema já está preparado para isso, inclusive para juntar a documentação necessária. Um outro ponto também, as pessoas que já tinham perícia presencial agendada, não estou falando dessa que é direcionada pela análise documental. Em geral, ela também pode pedir, fazer, solicitar por análise documental e aí ter o seu pedido analisado dessa forma. Toda essa questão é uma medida que a gente entende muito pertinente justamente pela possibilidade de não ter que a pessoa sair de casa e muitas vezes se deslocar por distâncias grandes, enfim, para chegar até uma perícia médica e poder fazer, então, a avaliação da sua incapacidade. Como eu dizia, o objetivo, o dever, na verdade, do INSS é que o benefício seja concedido quando o segurado precisa, no momento em que ele precisa, e não lá daqui a 6, 8 meses depois. Então, são alguns dados que eu gostaria de trazer para vocês sobre o ateste médico, relembrando que quando se trata do segurado especial, geralmente ele tem que fazer o acerto pós-perícia, que ele vai agendar por outro 5, vai abrir uma tarefa, e aí ele vai juntar a documentação. Se isso tudo faz sentido para você, clica aqui, me siga para novos vídeos e compartilhe com os seus amigos e colegas. Um grande abraço.